Companheiro Marcelo Zeli, tem uma cadeira para você. Eu queria primeiro agradecer ao Roberto o convite, esse esforço de trazer aqui, a encontrar vocês aqui nessa reunião boa das comissões, que gente do Nordeste todo aí, isso é muito importante. Queria antes aproveitar a presença da companheira Amparo aqui para dar um agradecimento público, porque são 17 anos de caminhada do dia que eu aportei na casa dela para falar que queria trabalhar com memória. Ela acolheu, encaminhou, mostrou o trabalho. E mais importante, viu, Amparo? Não foi só mostrar o trabalho do Tortura Nunca Mais lá, a memória que tinha lá dentro, mas foi uma coisa que, isso eu não coloquei para as pessoas, mas que me marcou muito, porque diferente de outros setores do trabalho de Tortura Nunca Mais e dos direitos humanos voltado à memória, Amparo falou, agora vamos dar uma volta, e me levou para mostrar o trabalho no dia de hoje. Lembra disso? E aquilo me marcou muito, porque vinha uma coisa que as pessoas me mostravam a memória e ficava ali atrás, né? E a Amparo me mostrou ali atrás e falou, mas tem hoje também, tem a meninada hoje também. E é uma coisa que nunca esqueci e que tem sempre pautado o trabalho do Armazém Memória, que é para que serve essa memória se não é para o presente, né? Quer dizer, a memória ela tem um papel fundamental no presente. Ela não é no sentido de se escrever um livro para guardar esses escritos, esses registros, mas sim trabalhar a memória para que a gente tenha decisões corretas nesse presente de enfrentamento que a gente está vivendo, né? Então, eu queria aqui de público, com os companheiros do Nordeste, aqui agradecer a Amparo por aquela acolhida lá atrás e que já gerou de frutos o trabalho do Armazém, o Brasil Nunca Mais inteiro na internet, a criação de um centro de referência ligado à questão agrária, à questão indígena, o mais recente dos trabalhos que a gente vem tocando. Colocar essa discussão em perspectiva é um desafio dentro do quadro de hoje. Eu acho que mudou tudo no Brasil, do ponto de vista da caminhada que a gente vinha fazendo, né? Quem lembra 2007, em Brasília, um seminário, onde a pauta do seminário era: queremos ter o direito de discutir a responsabilização e a revisão da lei da anistia, a responsabilização dos torturados. Isso foi em 2007. 2007, 2012, houve uma evolução no processo da justiça de transição, onde o Brasil foi condenado na Corte Interamericana, no caso do Araguaia, né? E que o governo não cumpriu a sentença. E, evidentemente, não tocou mais no assunto da condenação do Araguaia, das obrigações que a Corte Interamericana colocou ao Brasil naquela condenação. E a Comissão Nacional da Verdade, é preciso dizer, desgraçadamente começou como uma cortina de fumaça para esconder a decisão da Corte Interamericana. Então, foi uma saída assim, meio que... Então, a gente faz aqui a Comissão da Verdade, diz a Corte que está fazendo a Comissão da Verdade, só que a Comissão da Verdade não era ponto de punição da Corte Interamericana ao Brasil. E isso foi usado para dizer, estamos fazendo alguma coisa. E foi um trabalho muito grande, é preciso lembrar aqui o Gilney Viana, que não pôde estar presente aqui, que fez um trabalho hercúleo de correr o Brasil para construir comitês, para construir comissões estaduais, fomentar comissões temáticas por aí, de modo que a Comissão da Verdade não ficou refém
das ações do Palácio, não ficou restrita à comissão, especificamente à Nacional da Verdade, e a gente pôde, com isso, ter um movimento que foi trazendo a discussão da memória, da verdade, da justiça e da reparação. Do Brasil Nunca Mais, lá atrás, né, quando em 85 sai o Brasil Nunca Mais, a gente tem ali um foco muito forte nas violências praticadas dentro das prisões da ditadura militar. Né? Então, você tem os processos, dos processos você tira aquilo, foi feito todo um estudo do que tinha lá dentro desses processos, das denúncias que tinham lá dentro. São mais de 1.600 pessoas que denunciam essas barbaridades dentro das cadeias. E desse Brasil Nunca Mais, para a Comissão Nacional da Verdade, além de ter a exposição de todo o trabalho de familiares como Marcelo Santa Cruz, a família do Santa Cruz, que fez todo um esforço de resgatar essa história doente que foi perdido para a ditadura, trabalhos como de amparo, vários outros que perderam pessoas. Eu trouxe para o Raul, para o Roberto, o livro que foi estudo, que foi feito no Armazém Memória junto com a família do Raul Amaro Nim Ferreira, né, cuja família foi uma das primeiras a entrar com a ação contra o Estado ainda durante a ditadura, antes até da família do Herzog. E esse trabalho do Brasil Nunca Mais, que tinha um foco específico dentro do que aconteceu lá, esse é o material que foi entregue à Comissão Nacional. No começo da comissão, a gente levou um tempo estudando o caso de Raul Amaro, que teve duas importâncias. Primeiro, que se levantou de cabo a rabo tudo que aconteceu com esse rapaz. Com os documentos, conseguimos levantar documentos, conseguimos apontar documentos de general autorizando entrar no hospital para torturar o cara. O nome das pessoas que torturaram dentro do Hospital Central do Exército. Mas tem a cadeia toda de comando, com documentos provando que essa cadeia está envolvida no assassinato dele e tal. E isso teve um motivo de ser feito. Né? Foi o único trabalho fora da questão indígena que foi desenvolvido no Armazém Memória durante o período da comissão. Porque a gente queria discutir o método com a Comissão Nacional. Porque estava muito cômodo para a Comissão Nacional. Ela pegou o trabalho de anos que a família Santa Cruz fazia para fazer como se fosse o verbete do Santa Cruz que desapareceu. Ela pegava o trabalho já foi feito dos familiares para colocar alguma atualização ali e colocar. Nós falamos, não, nós não queremos atualização. Nós queremos a verdade dos fatos. Tanto que esse livro virou uma batata quente para a Comissão Nacional, porque ali a gente cobrava deles uma metodologia que fosse capaz de dar conta de dizer a verdade e descobrir coisas além do que os familiares há 30 anos já vinham buscando. Então, uma comissão que começou como uma forma de ludibriar a Corte Interamericana de Direitos Humanos começou a se ver com as batatas quentes das várias comissões pululavam pelo país, cada uma cobrando deles e se organizando que eles tivessem mais efetividade no seu trabalho, que pudesse apresentar outras questões para além daquilo que os familiares de mortos desaparecidos já tinham apresentado, e, de repente, no meio disso também começou a atravessar outros temas. Por exemplo, eu me dediquei muito à questão indígena dentro desse processo. Mas não porque eu quis, porque eu estava envolvido, como Tortura Nunca Mais, em fazer avançar sobre os mortos desaparecidos, até que um indígena manda um e-mail e fala: por que vocês só cuidam de mortos e desaparecidos não indígenas? Por que vocês não cuidam dos mortos e desaparecidos indígenas? Então, do Brasil Nunca Mais, lá de 85 para cá, a gente teve uma ampliação do universo dos atingidos pela ditadura militar. Esse é um primeiro aspecto que é muito importante.
E o fato da comissão pegar 46 a 88, na questão específica dos povos indígenas que entrou, a gente pôde perceber como foi contínuo o processo de massacre desses povos de 46 a 88. Tanto que o número apurado, com somente 10 povos de 305 que foram estudados, foi 20 vezes maior do que os mortos desaparecidos políticos. Isso é preciso dizer com todo o respeito aos parentes da Amparo, com todo o respeito a seu irmão. Mas houve um processo em que alguns povos viveram genocídios nesse país na mão da ditadura militar e que ficou jogado embaixo do tapete. E dizer que quer memória, verdade e justiça, sem olhar esses povos atingidos, sem haver um processo de inclusão desses povos atingidos, a gente não está construindo realmente um ambiente de memória, verdade e justiça nesse país. Essa foi uma consciência que, para mim, veio ao longo desse trabalho. Eu nunca havia mexido com povos indígenas, a não ser mandar uma carta de solidariedade, quando alguém reclamava alguma coisa no Tortura Nunca Mais, ou na Comissão Justiça e Paz. Eu olhei os arquivos do Tortura Nunca Mais e da comissão, era a nossa prática. O cara está tendo um problema lá, você faz uma carta e manda solidariedade. Isso não basta, perto do que eles têm vivido e do que viveram de 46 a 88, não teve um ano que a gente não pegou em uma parte do país violência braba contra algum povo indígena nesse país.